Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, continuando a falar então sobre futebol feminino, tá? Com o intuito realmente de, na mídia alternativa, quebrar um pouco a monotonia, a dinâmica de sempre, né? Que é falar 99,999% só de futebol masculino. E pouca gente fala de futebol feminino. Tem alguns canais, eu procurei bastante e acabei achando, tá? Mas análise realmente não vejo muito. Eu vejo mais um pouco de cobertura, um pouco de debate, mas é muito raro, muito raro. Então vamos aqui dar mais algumas informações, tá? Surgiu uma nova competição, tá? É a Supercopa do Brasil Feminino, que é a primeira edição, tá? Esse torneio, essa Copa, tá? É de curta duração, é mata-mata. Os mata-matas são feitos em uma partida só. E o torneio, ou na verdade a Copa, ela começa no dia 6 de fevereiro, agora. 6 de fevereiro de 2022 e termina já em fevereiro. Termina lá pro final de fevereiro. Tá, o objetivo, na verdade, aqui é ter um melhor preenchimento do calendário para o futebol feminino profissional. Tá? Porque essa era uma queixa, uma das queixas, tá? Entre várias, uma das queixas é um melhor preenchimento do calendário do futebol feminino. Por quê? Porque você tinha o Campeonato Brasileiro de pontos corridos na primeira fase, depois mata-mata. Tá? O Campeonato Brasileiro da Série A feminino, ele é de pontos corridos na primeira fase, depois se classificam 8 para a segunda fase, que é a que vai definir. Nessa segunda fase que vai definir, você tem 8 times e tem enfrentamento e mata-mata, em 2 jogos, tá? O que se classificou em primeiro lugar, normalmente o Corinthians, enfrenta o oitavo. O segundo enfrenta o sétimo. O terceiro enfrenta o sexto. E o quarto enfrenta o quinto. Tá? Assim, tá? Bem da maneira que se espera realmente o mata-mata, 2 jogos em casa fora. E aí sobra 4, depois sobra 2 e é a final. Para definir o campeão. Tá? Então, uma fórmula mista que envolve pontos corridos e mata-mata. Assim é feminino Série A e a Série B é nos mesmos moldes também, tem mata-mata também, tem fase de pontos corridos e mata-mata, tá? E realmente pela baixa existência, não existem tantos clubes femininos de futebol, você tem A e B, A e Série B. Tá? Tava se falando na saída de uma série C, tá? Vamos ver se ela vai se constituir, tá? Eu ainda não vi com certeza se ela já se constituiu, mas era a pauta, tá? O surgimento de uma possível série C. Mas de qualquer forma, então tem essa competição, porque o Campeonato Brasil, o futebol brasileiro feminino precisa ser preenchido de uma melhor maneira, tá? Sobre a análise de algumas coisas aqui a respeito do futebol feminino profissional, eu vi o seguinte, ó. Como eu já falei no vídeo anterior, eu contrato as jogadoras em geral por temporada. Ou seja, é contratada para disputar a temporada. Não sabe se no final ela vai ter renovação para a próxima temporada ou não. Não sabe. Vai depender de desempenho, vai depender da parte financeira. Ou seja, pode ter um bom desempenho, mas não fechar a parte financeira, não renova. Se não tiver um bom desempenho, provavelmente não vai renovar, né? Então é um contrato que gera uma instabilidade, né? Você tem o que te garante ali, você tem um emprego por uma temporada, né? Então, a depender de desempenho e de viabilidade financeira, a jogadora vai continuar ou vai ir para outro clube, tá? Então, a primeira coisa que chama atenção aqui no futebol feminino é instabilidade. Tá? Os contratos são de curta duração. Esses contratos normalmente assim, as jogadoras vão ganhar aí, equipes menores vão pagar salário mínimo, 1.500, mais ou menos isso. Agora os jogadores no Inter já ganham mais, tá? Já tem jogadoras aí de 3.000, 4.000, 5.000 reais, tem, tá? Mas ainda não se chegou nem perto,
por exemplo, de uma equipe para títulos aí a nível nacional e sul-americano, como o Corinthians. O Corinthians tem jogadores que chegam a 20 mil reais. Tá? O Corinthians teve jogadoras assim, jogador que seleção, jogadora que está no clube há um bom tempo, né? Gabi Zanotti, por exemplo, provavelmente é uma jogadora que já está com salário nesse patamar aí, né? Porque o Corinthians é competitivo, quer continuar sendo. Algumas jogadoras saem, mas o Corinthians contrata outras e mantém um grupo, né, de jogadoras com experiência, mantém a mesma comissão técnica e eles têm tido, vamos dizer assim, uma vantagem muito grande sobre as demais equipes, com exceção do Palmeiras, que no último Campeonato Brasileiro, como eu falei para vocês, ele conseguiu equilibrar. O Palmeiras, ele, na fase de pontos corridos, ele foi a única equipe que ficou bem próxima do Corinthians. Se não me engano, era 3 ou 4 pontos de diferença entre as duas equipes. Então, os dois desgarraram. Tá? Aí teve um segundo bolo e depois teve o bolo mais embaixo. Nesse segundo bolo estava Inter e Grêmio. Tá? Com campanhas realmente diferentes. Tá? Eles não conseguem ter o rendimento de Corinthians e Palmeiras. Só que o Palmeiras deu uma enfraquecida, ele trouxe uma jogadora de seleção, reforçou a equipe, trouxe algumas jogadoras de seleção, mas teve uma jogadora em especial de seleção, Bia Zanerato. Ela acabou fazendo diferença ali no Palmeiras, ajudou muito a fazer com que essa campanha do Palmeiras encostasse no Corinthians. Mas depois o Palmeiras ficou sem essa jogadora, perdeu força e foi disputar essa fase de mata-mata, chegou na final, mas enfrentou o Corinthians e perdeu. O Corinthians venceu de novo. Então, o que me parece aí? Me parece que o Palmeiras, no seu departamento de futebol feminino, resolveu investir e está no encalço do Corinthians. Inter, tá? O Inter ele já conseguiu, creio eu, essa coisa de chegar na Série A do futebol feminino, essa coisa de entrar sempre entre os 8 primeiros e se classificar para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A, que, como eu falei, primeira fase é pontos corridos, segunda fase é os 8 primeiros classificados vão para o mata-mata, e o mata-mata é essa segunda fase. O Inter se classifica para o mata-mata, já fez isso umas 3 vezes. Tá? Só que ele tinha que melhorar. O problema é que eu vi que é o seguinte, a primeira vez que o Inter entrou no Brasileiro Feminino Série A, o Inter já entrou nos 8 primeiros e foi pro mata-mata. E aí saiu fora. Né? No mata-mata saiu fora, perdeu para o Avaí Kinderman. Tá? Aí o Inter no ano seguinte foi de novo pro Campeonato Brasileiro Série A, foi bem, foi para esse grupo de 8, foi para o mata-mata e eliminou o primeiro adversário, eliminou o São Paulo. Tá? Muito apertado o placar. E aí no segundo adversário, que foi o Palmeiras, o Inter foi eliminado. Tá? O que eu vi? Eu não vi grande evolução no primeiro ano de Campeonato Brasileiro, estreia, para o segundo ano. Ou seja, o Inter ficou mais ou menos no mesmo nível. Perdeu algumas jogadoras, perdeu uma goleadora, que era a Bianca Brasil, não repôs. Contratou uma jogadora uruguaia, mas bem nova, tá? Wendy Carvalho, que inclusive não ficou no Inter. Tá? Ela jogou uma temporada. Ela jogou uma temporada, uma jogadora que tem uma temporada, não tem um número alto de jogos pelo profissional do Inter. Jogadora da base da seleção uruguaia. E ela não era titular. Nesse último Campeonato Brasileiro, a Wendy não foi nem titular. Ela jogavam outras jogadoras, né? E o Inter não mostrou evolução. Então, esse ano, eu espero que o Inter consiga planejar, de alguma forma, uma evolução. Senão, ou o Inter vai de novo para esse grupo de 8, mata-mata, e é eliminado outra vez, e não pega a Libertadores, ou então, de repente, o Inter nem entra nesses 8. Acho que o Inter tem que planejar realmente, tem que se esforçar mais para ter uma evolução. Né? Não adianta você ter o objetivo conquistado lá atrás, antes da pandemia, tá, conquistamos o objetivo, evoluímos, saímos da Série B do Campeonato Brasileiro Feminino, fomos para A.
tivemos uma evolução. O Inter contrata, se reforça, melhora o grupo e vai para A. Chegando na A, ele vai bem, mas no ano seguinte fica na mesma e não mostra evolução. Tá? Então eu espero que ele consiga evoluir. Eu acho que vai precisar de investimento. Tem uma informação, tá, de uma fonte de muito boa qualidade, dizendo que o Inter vai melhorar o investimento no futebol feminino. Porém, isso que aconteceu no final do ano, essas 10 jogadoras que saíram, isso não conversa muito com essa informação. Tá? Dessas jogadoras que saíram, né, já tinha citado, goleira dá para substituir, lateral não sei, uma lateral esquerda que saiu, lateral esquerda e zagueira dá para substituir, no meio campo também acho que tem condição de substituir, mas acho complicado nessas meias que saíram, a Mariana Pires e Rafa Travalão, acho que é difícil a substituição, o Inter vai ter que investir aí, tá? E no ataque, né, a Xaxá, embora, né, quem o Inter vai trazer, quem vai ser a jogadora, e outra, quem vai ser a centroavante, a goleadora, já que o Inter teve goleadoras, né? O Inter teve a Bianca Brasil, que desandou a fazer gol pelo Inter e não repôs, não teve uma jogadora para substituir. Tá? Teve a contratação dessa jogadora jovem, que não ficou, e teve a Xaxá, que era uma jogadora, não era centroavante, a jogadora de beirada que foi embora. Tá? Quem ficou foi a nossa jogadora experiente, a Fabi Simões, que originalmente é lateral direita. Na seleção ela jogava como lateral e no Inter ela joga no ataque. Tá? Então tem que ver o que o Inter vai fazer, como é que vai ser, se vai ter investimento, quanto. Eu acho que vai precisar de investimento para reforçar essa equipe, que a meu ver aqui ela deu uma enfraquecida, né? Renovou, a média de idade baixou. Porém ela está enfraquecida e vai ter que investir para se reforçar para poder fazer um bom campeonato brasileiro que vai vir, né? Então é isso, pessoal, mais um vídeo sobre futebol feminino. Se inscreve no canal, compartilha, dá like, comentários, sugestões, tá? Realmente estou fazendo um esforço aqui, não é para mim, não é nada demais, é um prazer estar falando de futebol feminino. Realmente o intuito é equilibrar mais, é falar mais sobre futebol feminino, coisa que é raro, tá? Mas eu vou fazer isso. E até a próxima.